Acredite, o seu maior bloqueio pode se tornar sua maior fonte de riqueza. Como assim, Kátia? Pois é, há tempos atrás, quando eu escrevi o meu livro, o Cuide-se, eu coloquei uma frase aqui nele, que é uma frase que é um ícone aqui desse livro, que diz o seguinte: você é incapaz de doar aos outros aquilo que não tem. O que eu mais vejo por aí ainda são pessoas querendo ajudar outras pessoas com aquilo que ainda não conseguem sentir que estão preenchidas. Então eu vou para a vida, eu me relaciono com pessoas em busca de algo que faz falta para mim, quando na verdade o que eu preciso é dar aquilo que eu tenho. Ou seja, é mudar essa consciência, não só a mentalidade, mas dentro do coração. Nós temos que ter a certeza de que quando eu estou superando os meus desafios dia a dia, me superando, né? Saindo dos velhos padrões, de um velho eu desgastado, liberando medos e inseguranças, isso me fortalece de tal forma que aí sim eu consigo levar essa contribuição. E eu não tô só aqui falando sobre ser terapeuta não, viu? Porque pessoas que atuam em qualquer área profissionalmente falando, elas podem ter internamente uma necessidade de buscar lá fora aquilo que elas não conseguem sentir que elas estão preenchidas aqui dentro. Então elas vão para as relações sempre querendo buscar no outro aquilo que o outro não tem para dar. E aí a gente começa a exigir das pessoas algo que aqui dentro eu não tenho. Ora, se eu não tenho, eu vou buscar lá fora. A outra pessoa provavelmente também não vai ter aquilo que eu busco. E um dos grandes exemplos que eu vejo diariamente nos meus atendimentos é uma busca, geralmente, que começa lá no início, quando a nossa vida começou aqui. Nós constantemente estamos buscando nos nossos pais aquilo que eles nunca puderam nos dar. Por quê? Porque eles também nunca tiveram. Quando o seu nível de exigência diminui e você para de buscar algo que as pessoas não têm para te dar, e quando você começa a se nutrir internamente com aquilo que você tem, com o seu conteúdo interno, você se sente capaz de levar para as pessoas a sua maior riqueza, que não está somente no conhecimento, não está somente nas suas horas de estudo, mas está na experiência. Mais do que estudar, ficar aqui como um louco, assistindo um monte de vídeo, consumindo conteúdo desenfreadamente, isso não vai te ajudar a ir mais longe se você não estiver vivendo, se você não viver a experiência que este conteúdo pode trazer para você. Então é por isso que hoje nos meus treinamentos, no meu trabalho, eu procuro fazer com que as pessoas vivenciem aquilo que nós estamos estudando, olhando, conhecendo juntos. Seja nos atendimentos, seja nos treinamentos, como eu falei. Mas essa consciência de que eu estou experimentando, vivendo aquilo que eu sei, é o que nos fortalece, é o que gera riqueza dentro da gente. Vou dar um exemplo totalmente fora daquilo que eu tô falando. Quando as empresas procuram por colaboradores, uma das coisas essenciais hoje em dia não é as horas de estudo que essa pessoa tem. Eu sei porque eu acompanho muitas empresas. Inclusive, a gente procura aplicar isso na empresa que eu tenho sociedade com meu marido, com o Ronaldo, no armazém, e aqui na minha empresa também. Na hora de contratar uma pessoa, uma das coisas que mais vale não são as horas de estudo, não são os diplomas que a pessoa tem. Se o que ela estudou, ela não experimentou, não vale nada. Por muito tempo a gente construiu, né, criou uma crença dentro da gente de que a gente tinha que ter muitos diplomas pendurados na parede. Certificações, credenciais, só que isso tudo é papel, gente. Pra mim, não representa coisa nenhuma. Eu, como empreendedora, na hora de contratar alguém, o que eu mais vejo é o brilho no olho, é a essência daquela pessoa e se ela realmente está disposta a viver a experiência daquilo que eu busco nela. Porque teve pessoas que já passaram pelas nossas empresas e que não tinham nenhuma experiência e estão conosco até hoje. O Douglas é um exemplo que está aqui, o nosso videomaker. Ele trabalhava em uma área completamente diferente, mas ele chegou aqui disponível, disposto a fazer aquilo que eu estava buscando. Por conta da personalidade dele, indicações de pessoas de confiança que eu tinha, ele começou a trabalhar, ele foi treinado e ele já tá aqui há mais de 4 anos, né, Douglas? 5 anos, olha só. 5 anos que ele tá aqui trabalhando com a gente na empresa. E ele não tinha formações, diplomas, certificações de videomaker na época. Ele mal sabia fazer uma gravação no celular, eu acho, né, Douglas? Ele não sabia fazer uma edição de vídeo, ele não sabia operar uma câmera como a gente usa hoje. Mas eu vi nele muita vontade, muito desejo de querer fazer aquilo que eu estava buscando. Então, como eu entendi que ele tinha algo para dar
que ia além do conhecimento, o conhecimento era o de menos. Eu sabia que se ele treinasse, que se ele estudasse, que se eu desse um treinamento para ele aqui na empresa, ele conseguiria atingir os resultados que a gente estava buscando. Entende a diferença? Então perceba quais são os conteúdos internos que eu tenho que pode ser a minha maior fonte geradora de riqueza para o mundo. Seja nas suas experiências, seja nas suas vivências, seja sim nos estudos que você já tem, mas você tem que perceber que é um conglomerado de tudo isso que vai fazer a diferença. É quando você verdadeiramente se sente apto, né, para dar aquilo que você tem, para dar aquilo que você consegue sentir que você tá preenchido. Hoje mesmo uma pessoa mandou para mim assim: Kátia, eu tenho a sensação de que eu já estou no caminho de me tornar uma profissional de sucesso, mas parece que falta alguma coisa. Aí eu falei, certamente não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade, é falta de fé. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante nessa fala é que, enquanto você viver nessa vibração da falta, nossa, tá tudo 100%, mas falta algo, você ainda tá na mentalidade, na energia da escassez. E sabe o que eleva os nossos resultados? Não é focar no resultado. É você ter consciência de que quando você constrói a sua identidade, essa essência que você nutre internamente, faz com que você expanda, faz com que você atraia pessoas, relações, ambientes em que você fortalece essa identidade e com isso você alcança o seu resultado até mesmo sem fazer força para isso acontecer, sem fazer tanto esforço. Para elucidar isso que eu tô dizendo, veja, muita gente começa o ano, todo final, todo início de ano, a gente faz promessas. Algumas pensam em metas, e eu já falei em outros vídeos aqui recentes que eu tenho tirado a ideia das metas, não coloco meta no papel. Eu tenho uma intenção clara do que eu quero e eu alio isso a uma emoção elevada. Intenção clara com emoção elevada faz com que eu atinja mais rapidamente aquilo que eu quero. Pensando nisso, olha só, imagine que você também prometeu, assim, com muitas pessoas, que você quer emagrecer. Eu quero emagrecer 5 quilos, que às vezes, depois que a gente chega numa certa idade, já não é mais tão fácil assim, né, gente? Eu vejo que antigamente era bem fácil de emagrecer. Hoje em dia, depois dos 40 anos, depois dos 35, eu já vi que começou a mudar, né? Já não é mais tão simples assim, não é só fechar a boca, não. A gente precisa de mais estímulos. Bem, para você emagrecer 5 quilos, você precisa de muita coisa. Você sabe que você tem que cuidar da alimentação, você sabe que você tem que fazer academia, exercício físico, tomar mais água, enfim, uma série de coisas que você já sabe que são essenciais para você conseguir emagrecer. A questão é que se você foca nos 5 quilos, você fica preso nisso, limitado. E isso cria uma pressão, uma exigência, uma autoexigência muito grande. E aí você se sente distante do resultado, porque os 5 quilos que você quer perder tá lá, e você tá aqui com esses 5 quilos a mais. Como que eu faço? Eu tenho que forçar, né? Esforçar. Ou seja, eu tenho que malhar muito, eu tenho que tomar 3 vezes mais água, mas eu mal consigo tomar o que eu tomo hoje, eu posso aumentar um pouco. Eu não suporto ir para academia, mas eu tenho que ir. Aí você começa a ter que colocar toneladas de exigências em cima de você para atingir um certo resultado, que muitas vezes pode ser até melhor se você solta isso. Ou seja, o que você pode controlar hoje? Você não pode simplesmente achar que você vai perder 5 quilos porque a gente sabe que existem muitas coisas no meio do caminho que podem acontecer e que vai dificultar ou facilitar o processo. Mas o que você pode fazer para mudar a sua realidade, para diminuir peso, independente de 5, 10, 15 ou 20 quilos? Cara, o que eu posso fazer agora? Sim, eu posso cuidar da minha alimentação. Como eu posso melhorar algumas condições? Tirar a farinha branca, tirar o açúcar o máximo possível. Se eu quero comer açúcar, eu vou trocar um chocolate por uma fruta, eu vou começar a me acostumar com isso. Se eu tomo muito refrigerante ou muita bebida doce, eu vou começar a trocar por água, por chá, que é um pouco mais saudável. A água é 100% saudável, né? Óbvio. Mas eu vou tentar, né, fazer movimentos que sejam possíveis para a minha realidade hoje. Porque muitas vezes nós estamos viciados em certos hábitos e comportamentos. Ou melhor, todas as vezes. O seu corpo é condicionado, ele é simplesmente o seu condutor aí de hábitos automáticos, diríamos assim. Então, se você não fica presente para as coisas que você está fazendo no dia a dia, muito provavelmente o seu corpo ele já está ligado no automático. Então você nem pensa para pegar um copo de refrigerante. Isso já está tão automático que você vai lá e toma. Você nem pensa muitas vezes para comer um chocolate. É tão habitual aquilo, depois do almoço comer um docinho. Seu corpo está viciado nisso. Então você já tem o hábito de sair do almoço e comer um doce. Só que você
estando mais presente para as coisas que estão acontecendo, você vai começar a pensar, eu preciso desse doce? Não, eu não preciso, eu já estou satisfeita, eu já comi bem, meu almoço já foi ok, vou deixar o doce para um outro dia, eu vou tomar um chazinho então, sem açúcar. Ou com um pouquinho de melzinho para começar a acostumar a tirar o açúcar, porque a gente sabe que isso vai interferir. Então o que eu posso fazer por mim? Porque eu me amo, porque eu me aceito, porque eu me respeito, para que eu possa construir esses recursos internos dentro de mim. E aí sim eu sei que isso vai fazer com que eu emagreça com leveza, sem a pressão do perder 5 quilos em tantos dias. Caramba, a gente já passou uma vida pressionados, na base da força, muitas vezes, para conseguir qualquer coisa da vida. Não faça isso com você, você não precisa mais fazer isso. Mude essa frequência, comece a fazer as coisas com mais leveza, com mais fluidez, no sentido de, o que eu vou fazer no dia a dia, hoje, para superar o meu velho eu, os velhos hábitos, e então eu possa me reencontrar num novo eu, em alguém que tem uma mentalidade mais saudável para a vida, que sim, vai preferir a água do que o refrigerante, sim, vai preferir a fruta do que o chocolate. E quando você vai superando dia após dia esse velho eu, esses velhos hábitos, isso sim começa a se tornar uma grande vitória. Isso sim começa a te engrandecer, você começa a ficar feliz, entusiasmado, porque são pequenos hábitos que você vai mudando e que transformam tudo. Eu falei num vídeo ou em alguns vídeos recentes que 1% que você muda agora, hoje, amanhã e depois, é 100% ao longo de 100 dias, gente. Quanto dá 100 dias? Não dá nem 6 meses, né? Porque 6 meses é 180 dias, se não me engano. É isso, né? Em menos de 6 meses você muda a sua vida. 100% da sua vida muda se você focar em 1% todo dia. Não é melhor do que colocar aquela pressão de emagrecer 5 quilos em um mês, em 2 meses? É muito melhor, não é? É mais leve. E aí, quando você se supera, você sente que você tá, se nutrindo, ó, chego a me arrepiar. Uau, olha só, eu já tô mais saudável. Uau, eu já posso ensinar outras pessoas a ser mais saudável também. Só que de forma leve, sem pressão, não é? Isso não fica melhor? Então aqui são exemplos, né, de coisas que você pode criar no dia a dia que vão burlar esse automático que muitas vezes te mantém em hábitos não tão legais e você começa a mudar a sua realidade. E a sua realidade vai mudando tanto em tão pouco tempo que parece que você precisa de um ano e na verdade foi rápido o processo, porque foi leve. Agora, quando você bota uma pressão em cima de você e você tem que ter um resultado rápido, em pouco tempo, e às vezes um resultado muito difícil, eu vejo, gente, ó, é sério, antes eu tava dando risada. Eu não consigo emagrecer 5 quilos fácil hoje em dia, eu já tenho 40 anos. E eu não sou uma pessoa de comer coisas fora do horário, ou eu não sou de comer chocolate todos os dias. Não, eu como de vez em quando. Mas eu tenho uma alimentação bem regradinha, é bem legal minha alimentação, eu cuido bastante, sabe? Eu tenho uma vida saudável, vou na academia, eu tomo água o dia inteiro, eu nunca mais tomei refrigerante. Nossa, eu não sei quantos anos faz que eu não boto um refrigerante na boca, porque eu não gosto mesmo, sabe? E eu fui desacostumando, mas lá atrás eu tomava. Faz alguns anos que eu não tomo, sei lá. Uns 10 anos que eu não tomo refrigerante. É, porque deve fazer mais ou menos esse tempo que eu comecei um tratamento nutricional. Uns 8 anos, pelo menos. Porque eu acho que eu comecei o meu tratamento nutricional há uns 8 anos. 2015, 2016, ali que eu comecei a cuidar fortemente da minha alimentação, fazer reposição de vitamina e tudo mais. E nesse tempo, eu melhorei muito, meu Deus do céu. E ainda assim, se hoje eu precisar emagrecer uns quilinhos a mais, não é fácil, porque eu já tenho hábitos saudáveis na minha alimentação, no meu dia a dia. Agora, se eu reduzo farinha branca, açúcar, porque eu gosto de um bolinho, uma sobremesa. Eu não sou do chocolate, mas eu adoro uma sobremesa. Eu não sou do sorvete, mas eu adoro um docinho se eu vou num restaurante legal e tem um doce legal para eu comer lá. E aí eu sei que eu não posso fazer isso todo dia, porque se eu fizer, meu intestino sofre, minha saúde já fica mais precária, o cansaço vem, porque por mais que a gente goste de um docinho, o açúcar faz muito mal pro nosso organismo, gente, muito mal. Inclusive saíram pesquisas recentes falando que um dos maiores males hoje, que é o Alzheimer, provém do excesso de açúcar que a gente consome a vida toda. Ele deteriora partes do cérebro, inclusive. É muito grave isso. A nossa alimentação também se tornou, por conta do industrializado, por conta de tantas coisas, a gente se tornou meio que viciado em algumas coisas que não é tão fácil de largar. Mas é aquilo que eu falei, 1% por dia muda tudo. Ao longo de 50, 60, 100 dias, é 100%, 50%. Ao longo de um ano é 365% de mudança, gente. Então, se eu fizer em qualquer setor, área da minha vida, 1% a mais todo dia, e eu me comprometer em me manter no fluxo, ao longo de pouco tempo, uma mudança muito significativa vai acontecer. Por isso eu gosto tanto dessa frase que tá aqui. Você só pode dar aquilo que tem. Crie dentro de você aquilo que você quer doar e você vai se tornar uma grande fonte de riqueza, porque é aqui que tá o segredo das pessoas que enriquecem na vida.
Elas não enriquecem trabalhando, elas não enriquecem fazendo mais. Elas enriquecem vivendo uma vida de possibilidades. Quando elas sentem internamente que elas são uma grande fonte de riqueza. E elas estão focadas nisso o tempo todo. Como eu faço para gerar mais riqueza para mim e para a vida das pessoas que eu vou impactar. Esse é o mindset dessas pessoas o tempo todo. Como eu vou criar em mim, internamente, uma força, uma energia capaz de mudar a minha própria vida a ponto de eu poder impactar a vida das pessoas. Esse é o mindset das pessoas que hoje são bilionárias, milionárias. Essa é a preocupação delas o dia todo. É saber que elas vão acordar e vão meditar, vão acordar de bom humor, vão se conectar com a fonte, vão se sentir nutridas. Esse é o foco dessas pessoas. Elas fazem exercício físico para cuidar do corpo, elas cuidam da alimentação, elas cuidam da saúde. Elas cuidam do todo, espiritual, mental, emocional e físico, que é a proposta das terapias integrativas, inclusive. O foco não tá só no físico, mas também tá no espiritual, mental e emocional. Não tá só no mental, tá no espiritual, emocional e físico também. É um conjunto, nós somos um conjunto, onde, se essa orquestra tá afinada, a música sai deslumbrante. Ou seja, os efeitos das coisas que eu faço no dia a dia impactam muito mais quando eu estou cuidando desses 4 aspectos. E quando eu falo de espiritual, não tem a ver com religião, tem a ver com se conectar com o seu propósito, em se sentir vivo. É com o seu estado de espírito que eu quero me preocupar agora. Não é com a religião que você vai ou nas suas crenças religiosas. Para mim isso pouco importa, porque religião só tá aqui para controlar as pessoas. Algumas ajudam, outras nem tanto. Mas não vou entrar nisso. Num outro vídeo a gente pode falar disso, porque senão o assunto aqui vai se estender muito. O que eu quero aqui e agora é que você cuide do seu estado de espírito. Uma pessoa feliz, alegre, entusiasmada com a vida nunca fica doente. E sempre está criando coisas novas, diferentes, expandindo, evoluindo. Todos os dias. Esse é o foco quando trata do espiritual. O mental vai ser um efeito dessa consciência. Os meus pensamentos, eles vão ser fluidos, eles vão ser positivos à medida que o meu estado de espírito está leve, está fluido, está conectado. E eu nem preciso dizer que se eu tiver com espiritual e mental alinhados, como vão ser as minhas emoções? Eu vou estar mais motivado, mais feliz com a vida, agradecido, o que vai fazer com que eu manifeste coisas boas na vida. Saúde, bons relacionamentos, estar em bons ambientes, fazendo conexões com coisas boas na minha vida. E o meu corpo também fica melhor. Tudo fica melhor. Mas o primeiro passo tá lá no espiritual, não é? E se você tem que cuidar desses aspectos, você tem que olhar para sua fonte geradora de riqueza e ainda não sabe como fazer isso sozinho, pega aqui embaixo os nossos contatos e agenda o seu atendimento de terapia o quanto antes para a gente fazer as sessões de alinhamento e você entrar de novo no fluxo para se tornar uma fonte de riqueza, enriquecer a sua vida, enriquecer o mundo ao seu redor e impactar, talvez, a vida não só das pessoas que você ama, mas a vida das pessoas que, indireta ou diretamente, você vai impactar de alguma forma, seja no seu trabalho, seja nos relacionamentos, seja como for. Se você não fez suas sessões de alinhamento, pega aqui os contatos, fala com a gente o quanto antes para marcar as suas. E bora lá, né? Que a vida tá te esperando, tá esperando por nós. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.